Boa noite, amigos. Boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Bem-vindo a nesta quarta-feira. Boa noite a todos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem, né? Tá elegante, tá bonito. Doutor Viana, entre tudo isso que está aí, e é processo daqui, prende daqui, acusa dali, o que no mundo jurídico brasileiro atual, com a participação de autoridades e tudo quanto é lado, o que mais tem chamado a sua atenção? Você que é um advogado brilhante. Como advogado, eu não estranho que agora o povo brasileiro está estranhando o comportamento arbitrário e prepotente do juiz, do Supremo, né? Do Supremo Especialmente do Alexandre de Moraes. Que está no que ele decide, ele faz, ele prende, ele solta, do jeito que ele acha que deve ser. Acho até que o Supremo tem que jogar duro mesmo, porque tentaram acabar com a democracia brasileira. Tentaram destruir as instituições. Eles tiveram que jogar duro. Mas esse comportamento do juiz suprassumo, aquele que manda, que decide, isso a gente vê aí, aqui na cidade, nas comarcas, cidades pequenas, como esse povo sofre na mão do juiz. Porque não interessa o que está na lei, o que está na Constituição. Todo mundo vai lá perguntar para o juiz se pode, se deve, o que eu devo fazer, como que deve, e o juiz decide o que faz, sem ter processo. Então isso aí é que me chama a atenção. Não que eu estranhe, porque eu estou há 40 anos combatendo isso. Desde que me formei, eu combati essa arbitrariedade do judiciário. Mas eu era como Cristo no deserto, falando sozinho. E alguns advogados. Mas a população em geral agora que está vendo. Mesmo quem é contra o Bolsonaro, quem repudia os atos que os bolsonaristas fizeram, também acha que o Alexandre de Moraes está passando dos limites. Está exagerando. Está exagerando, porque não houve o Ministério Público Federal, ele não ouve ninguém, ele mesmo decide, ele mesmo faz, ele mesmo encerra, ele mesmo arquiva, ele mesmo julga, ele manda prender, ele solta, ele cancela a rede e ele volta com a rede. É como era na idade da Inquisição, na época da Inquisição. O juiz, ele era o inquisidor, ele acusava e ele julgava. Isso que o sistema democrático acabou. O juiz não acusa ninguém, o juiz julga. Quem é o órgão da acusação, privativamente, é o Ministério Público. Não o juiz. O juiz, ele apura, ouve, instrui o processo e depois, no final, ele julga. Mas ele não pode sair acusando, se nosso sistema não existe. Isso ficou para trás. Nós vivemos um outro mundo. Quer dizer, escuta, e o que se ensina nas faculdades de Direito? É poesia. O que se ensina lá não tem nada a ver com o que está praticando aqui. Nada, absolutamente nada. Nada. Nem os comentários sobre você pegar códigos. Um estudante de Direito lá do 4º, 5º ano e conversar com ele, você vê que ele tem uma ideia totalmente distorcida da justiça. Porque ele aprendeu lá, aprendeu aquilo que é como se fosse uma literatura, uma poesia, falar em latim, a origem. Que vai ser bem tratado depois. Isso, tudo com respeito, com dignidade, não sei o que é isso. Nada no mundo real existe. Começa que a polícia é arbitrária, ela vai, desce o cacete e prende todo mundo. Tá? Então, sabe o que me... Aqui teve, há muitos anos atrás, teve um filme chamado 24ª Hora, do Antônio Quim, protagonizado por Antônio Quim. 24ª Hora. Ele era um romeno que morava num sítio e tal, quando chegou, instalou o nazismo, andou prendendo todos os judeus da região e fazia um cerco assim e prendia todo mundo que era judeu. E ele não tinha nada a ver com o judeu. Mas naquele dia ele tinha ido no vilarejo, não sei o quê, e acabou sendo jogado no caminhão, como judeu. Sim. Aí ele esperneou, e ele falou assim para o soldado, mas eu não sou judeu, por que eu estou sendo preso? Ele falou, não é? Não, mas agora é, porque a polícia decidiu que era ele.
E aqui acontece no dia a dia a mesma coisa. O cara não é traficante, o cara não é nada, às vezes é só porque é um usuário ou porque está num lugar errado. A polícia vai, faz o cerco, bate em todo mundo, prende e taxa como traficante. Mas eu não sou traficante, mas agora é. Quem decide é o policial, é o PM que está lá na ponta da linha. E aí o delegado indicia, o promotor entra naquela, o juiz entra naquela e o cara vai parar na penitenciária sem direito de defesa. E como é que teria que ser? Como é que a PM tem que agir? Olha, a PM e o Ministério Público, primeiro que a PM, ela até pode ser arbitrária, pode fazer essas coisas, mas o filtro seria o quê? O Ministério Público, que está ali para garantir a sociedade, representante da sociedade. O primeiro filtro. O povo acha que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Não faz. Não tem nada a ver. É do Poder Executivo. É isso. Mas eles agem pior que polícia. Porque se o indivíduo for indiciado, por exemplo, em uma ou duas coisas pelo delegado, o Ministério Público denuncia ele por 5 coisas. Sim, agora mesmo, agora. Você vê aí, o cara é preso, vamos dizer, por uma coisa, aí eles põem, estelionato, falsificação, organização criminosa, associação não sei do que, lavagem de dinheiro, é um monte de coisa, uma bobagem. Já tem um relatório pronto, preparado. Então, e eles não fazem o filtro. O primeiro filtro, porque o segundo filtro seria do juiz. O juiz está ali para isso, mas não. Por isso que eu falo, o povo se engana com o juiz, se engana, a sociedade se engana com o juiz, porque acha, muitas vezes, que o juiz está ali para garantia do direito dele e que ele não precisa de defesa, ele não precisa do advogado. O juiz vai ver que ele é inocente, o juiz não vai ver nada. O juiz só aceita aquilo que o Ministério Público fez. É errado isso, mas é assim. Não era para ser. Pelo nosso sistema legal, o juiz tem que ser um juiz de garantias. Garantir o teu direito. Ele tem que estudar o processo. E garantir o direito dele dentro das regras legais. Que ele é pago não para aquilo, isso. É pago o juiz não isso. tem tempo, nem interesse, né? E fica lá no ar-condicionado, e aí chega o processo lá com o relatório do delegado, o relatório do Ministério Público ratificando aquilo. Ele não vai contrariar. Não dá, ele vai ter, para contrariar aquilo, ele tem que fundamentar, estudar, fazer. Não. Temos um minuto só, mas eu quero que você me diga, por que tem que ser, o delegado de polícia tem o direito de estabelecer fiança e a quantia? É porque tem crimes de menor potencial ofensivo, crimes mais leves, que pode ser resolvido, não vai terminar em prisão mesmo. Aqueles crimes que, se condenado, não vai terminar em prisão. Então, já dá uma fiança, ele vai responder solto e lá na frente... Você vê que alguns presos desafiam a polícia. Outro dia eu ouvi na TV, um preso, ele falou, pode me prender que depois eles me soltam lá na custódia. Na custódia. Não está enganado. Custódia não solta ninguém. Isso aí, a custódia foi uma pressão da comunidade internacional que no Brasil não tinha isso. O cidadão era preso por qualquer bobagem e ele ficava lá 6 meses para ter a primeira audiência e falar com o juiz. E aí o juiz mandava soltar. Depois de 6 meses. Então hoje não, hoje ele tem 24 horas, máximo 48 horas para ir para a custódia. Se é afiançável, o juiz dá fiança, se está ilegal já solta, já resolve ali. Muito bem, depois dessa aula aqui do Dr. Viana, hein, Adilson, vamos para o intervalo? Vamos, já voltamos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A
importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta com um programa Militão e Militão. Lembrando que a revista Spotlight está circulando, a revista do mês de fevereiro, sobre o comando do nosso Marcelo Militão. Doutor Viana, só vou fazer mais uma pergunta sobre isso. A OAB, eu não percebo nenhum movimento da OAB, não leio nenhuma notícia de algum protesto da OAB, de alguma sugestão da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Afinal, quem é que não dá bola? É o Supremo que não dá bola para a OAB, os juízes que não se incomodam com a OAB, os advogados que não dão bola, as diretorias que são fracas. O que acontece? Olha, a OAB realmente já está omissa com toda essa política conturbada que nós estamos vivendo, perigo da democracia, nós não estamos ainda com estabilidade e se fala muita coisa para lá, muita coisa para cá, muita arbitrariedade correndo de um lado, muita do outro, e a OAB realmente está omissa. Ela não dá uma nota, nem a favor nem contra. Isso porque ela há décadas vem perdendo poder por ela mesma, por ela ser omissa. Por inoperância. Inoperância, por quê? Porque aquela meia dúzia de dirigentes, eles já se acomodaram, eles querem fazer carreira política, é isso aí, eles querem autorizar curso de direito e fiscalizar curso de direito e ganhar patrocínio disso, daquilo, não sei o quê, não sei o quê. No fim, a Ordem deixou de ser uma instituição de peso, uma instituição de combate, uma instituição para unir os advogados e não sei. Defender as famosas prerrogativas dos advogados. Tanto é que tem uma parte da comunidade, inclusive o ex-presidente, ele advogava que a ordem tinha que ser extinta. Já que não vale nada, tem que ser extinta. Você se forma em direito e vai seguir tua carreira. Não precisa fazer o OAB. Doutor Viana, falando nisso, todo réu tem direito a um defensor, por pior que seja o crime. Praticado, sim. Todos. O maior facínula que tem direito à defesa. Se ele não tiver condições de contratar, o Estado é obrigado a pagar um advogado para ele, porque não é de graça. Para isso tem a Defensoria Pública agora, é isso? Não, a Defensoria Pública é uma fantasia. Não, tem também, seria para isso. Mas é uma fantasia. Então, por exemplo, aqui em Londrina tem 2 defensores, sabe? Para atender? 8 mil pessoas. 8 mil presos? Presos entre réus e respondendo e tal. É muito pouco. Não, 2. Quando um está de férias, o outro está de licença e... Isso quem que nomeia? O Estado? É o Estado. O Estado não gasta dinheiro com isso. Vão gastar dinheiro em arrumar advogado para defender, não faz isso. Não faz. Eles aparelham o Ministério Público, a acusação, porque isso dá manchete. É viatura, é helicóptero, é arma, é agente, isso aí dá jornal, dá publicidade e dá voto. Mas agora o governador vai montar uma defensoria pública em Londrina, por exemplo? Para quê? São 700 mil pessoas aqui com 2 advogados. Impossível. Precisaria de pelo menos... não sei, mas é muita coisa. É lógico que isso aí é só para constar no papel. Por discurso de falar que tem. E daí é o seguinte, aí é uma instituição dessa que tem 2 advogados aqui, tem 200 dirigentes.
em Curitiba. É coordenador disso, é coordenador daquilo, porque a burocracia exige, é como se fosse uma secretaria. Tem viatura, tem tudo e tal. Mas para defender o povo mesmo, isso porque Londrina abriga toda a região norte aqui. Os dois daqui é para toda a região norte? É, para toda a região aqui. Minha Nossa Senhora. Estamos falando em Defensoria Pública do Estado. E quem que nomeia o famoso, existe ainda o famoso advogado dativo? O que trabalha de graça? Esse aí é o seguinte, não é mais dativo. Ele é nomeado e tem uma tabela em que ele recebe da Secretaria de Justiça uns honorários por aquela defesa que ele fez. Sim. Então, o dativo foi substituído pelo nomeado. Nomeado é só qualquer advogado que tiver na lista lá. E a Secretaria de Justiça tem feito isso? Tem nomeado? Tem. Não, quem nomeia é o juiz, que ele pega da lista da OAB. Sim. Ele nomeia e aquela nomeação, dependendo da tabela do advogado, ele ganha lá R$300, R$200, R$500. É uma mixaria, mas é pago. Mas é pago. É pago. Aí ele vai lá e junta a certidão, não sei o que e tal, e depois de 6 meses ele cai na conta R$500. Para encerrar, doutor Viana, Boate Kiss, 242 mortos em janeiro de 2013, 27 de janeiro. O povo fez agora paz da rapaziada, moças e rapazes que morreram, fizeram vigília para lembrar os 10 anos do crime e puseram a culpa em quem deveria ter vigiado a boate, puseram a culpa de novo nos bombeiros, na PM, na prefeitura, em quem? Olha, só 4 dos 28 indiciados foram condenados e estão soltos. E vai ficar por isso mesmo? Será? 242 mortos? É lamentável tudo que aconteceu, foi um acidente, uma tragédia muito grande, mas se esses 10 anos o processo não se resolveu, foi pela ganância do Ministério Público, que ofereceu denúncia por homicídio doloso, como se os donos, dirigentes da boate, tivessem a intenção e se mancomunaram para torrar 270 pessoas, matar todo mundo. Essa é a acusação. Por isso que eles foram a júri. Pela intenção de matar. Quando na verdade foi o cantor lá, um gaúcho lá? Não, ele não fez aquilo para matar ninguém. Foi por ignorância. Foi um acidente. Né? Então aquilo é um homicídio culposo. Né? É um homicídio culposo, que é por negligência, imprudência, imperícia Deve ter faltado, então, maior fiscalização por falta de portaria de entrada e saída, mas só tinha uma. Mas de qualquer forma, devia fiscalizar de qualquer forma, não tinha intenção de matar ninguém. Então é culposo. Então, o Ministério Público errou ali por causa que a notícia, a mídia... Dava Ibope, aqueles caixões, os enterros, velório, mãe chorando e tal. Aí o que o Ministério Público fez? Pegou e ofereceu denúncia contra todo mundo, dizendo que eles tinham intenção de matar as vítimas. Olha... Então esse é o absurdo. É por isso. Aí a sociedade não entende. Mas por que foi anulado? Anulado por causa disso. Por que a Lava Jato foi anulada? Anulado porque o juiz errou. No caso da Boate Kiss, os promotores, então. Os promotores erraram e o juiz também, porque o juiz aceitou e foi até o fim com essa palhaçada. Aceitou. É o que eu estou falando. O juiz não garante nada. Esqueça, não confie no juiz, porque ele não te garante o teu direito. Se você pensar que o juiz vai resolver o teu problema, que ele vai ser sério, não vai. Ele vai estar pendendo sempre para o lado do Ministério Público. E sem exceção. Não ouça outra coisa. Tem que ter, não tem exceção? Não tem exceção. Não tem juiz imparcial ou de garantia. Eu, em 40 anos, nunca conheci um juiz assim. Porque o sistema é diferente. É assunto que ainda vai dar muita discussão. Obrigado, doutor Viana. Um abraço grande e boa semana. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. O que você quer para o seu futuro?
Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Agora no programa Militão e Militão nós vamos falar sobre comércio exterior, né? Exportação e importação, com um especialista no assunto que é o João Fernando Souza, da Paraná Trade. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Bem-vindo ao programa de novo. Obrigado. Eu vou começar falando do eminente acordo do Mercosul, né? E União Europeia, e desse problema da China com o Uruguai, o que causaria para o Mercosul? Pois é, o Brasil, né, ele tradicionalmente sempre liderou o Mercosul, sempre foi uma referência para o Mercosul, e nos últimos anos a gente deixou um pouco passar isso e acabou que o Uruguai e a China apalavraram, avançaram muito nas propostas ali de um acordo, né? Certo. Com isso, a primeira viagem internacional do Lula foi para a Argentina, mas ele estava de olho, na verdade, na ponte aérea que ele fez ali em Montevidéu na sequência. Porque ele foi lá para tentar jogar panos quentes aí nesse acordo, que não seria nada bom para o Mercosul. Ter um país membro do Mercosul fazendo esse tratado diretamente com a China. Enquanto a gente tem aí o potencial de 2023 ser o ano da ratificação do acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo aí esperado há mais de 20 anos aí pelo empresariado dos dois blocos, né? Seria o maior tratado de livre comércio do mundo. Você acha que acontece, não? Ou depende de reverter esse negócio da China com o Uruguai? Não necessariamente depende de reverter, mas não fortaleceria de forma alguma o acontecimento da ratificação desse tratado, mas a gente torce para que aconteça, né? Porque sempre a gente acredita que o livre comércio ele é a melhor forma de democratizar, né, tanto o capital quanto a troca de mercadorias. Então, a gente tem a Alemanha, a gente tem a Espanha a favores aí do acontecimento, grupos espanhóis têm muito interesse nisso. A Alemanha tradicionalmente, né, tem esse interesse no Brasil. Então, tanto é que agora, para posse, veio o presidente da Alemanha, agora recentemente veio o primeiro-ministro. Em menos de um mês, aí em janeiro ainda, aconteceu a visita de 2 chefes de Estado da Alemanha no Brasil. Então, eles estão super interessados que isso aconteça e o Brasil também, né? A gente espera que aconteça. E quais são as principais modalidades de venda na exportação? Na exportação, hoje, Marcelo, a gente tem diversas modalidades. Eu posso vender para um cliente meu, onde ele vem buscar na minha porta, né? Eu posso vender para ele no Porto de Santos, posso vender, falando da União Europeia, por exemplo, né? Uma modalidade... hoje, a Paraná Trade, por exemplo, a gente coloca produtos na porta do cliente, seja ele no interior da Suécia, no interior da Espanha. Então, as modalidades que a gente tem hoje, logísticas, são muitas, né? A gente tem desde o que a gente chama de Ex-Works, que aqui no Brasil é conhecido como FOB Fábrica.
Ah, é? Então, as modalidades aqui, na verdade, são um pouco diferentes, né? No Brasil, o que a gente chama de FOB Fábrica, no comércio exterior a gente chama de ex-works. E o que é FOB no comércio internacional é o porto. Então, quando eu coloco no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá, a gente vende FOB. E o CIF, aqui no Brasil, o CIF é quando eu entrego na porta do cliente. Certo. O CIF na exportação, quando eu entrego no porto do cliente. Troco a porta pelo porto ali, né? E quando eu faço uma entrega na porta do cliente na exportação, eu chamo de DDP, Delivered with Duty Paid, né? Que seria entregue com os impostos pagos. Inclusive com os impostos pagos. Até com os impostos pagos é possível. O Brasil tem uma tradição de ter uma dificuldade do reconhecimento das despesas no exterior, né? Acho que uma série de dificuldades antigamente de você controlar. Hoje, com toda essa sistematização que a gente tem das despesas, é muito mais fácil de você conseguir justificar essas despesas no exterior, então é mais fácil de você entregar um serviço um pouco mais complexo para o cliente quando o cliente precisa, né? Então, e recentemente também o Brasil acabou de aprovar uma facilitação também, uma flexibilização nos meios cambiais, então está um pouco mais simples da gente operar câmbio, tanto da empresa brasileira poder receber em moeda estrangeira e poder remitir um pagamento que ele tem para fazer em moeda estrangeira, e da mesma forma uma empresa internacional vir investir aqui no Brasil, ficou um pouco mais fácil, porque agora, recente, há menos de 30 dias, foi aprovado essa flexibilização da utilização de moedas estrangeiras a partir de bancos brasileiros. E créditos na exportação, riscos e também garantias, como é que você avalia? Existe um preconceito ou uma ideia formada de que para a exportação sempre a venda é feita à vista. E não necessariamente é o caso, né? Você pode ser um exportador brasileiro e vender com prazo ali de 90, 180, às vezes mais de um ano, quando você trata de equipamentos, né? Então, como que funciona isso? Existem meios internacionais, assim como aqui no Brasil existem empresas que avaliam, né, o CPF, avaliam o CNPJ da empresa, existem empresas internacionais que geram toda essa análise de risco para a empresa exportadora, e também existem empresas que vendem o seguro de crédito. Então, existem formas de você vender com uma visibilidade maior de que para quem você está vendendo. Tanto você adquirindo uma análise de crédito, uma análise daquele CNPJ para quem você está vendendo, assim como você pode vender com um seguro de crédito. São modalidades, por exemplo, que a gente pratica na nossa empresa, que a gente também consegue... E funcionam bem. Funciona bem, a gente consegue avaliar hoje para quem a gente está vendendo, no sentido de que a gente tem ali um feedback do mercado de que, olha, na nossa análise, essa empresa aqui, ela já ultrapassou o limite, extrapolou o limite aqui do valor de crédito que você está dando. Nós não recomendamos uma venda tão alta, por exemplo. Ou até mesmo você pode contratar um seguro de crédito que, se existe um default, você está coberto ali num percentual. Mas o risco de calote em operações internacionais é grande ou pequeno? Existe sim o calote, porque as empresas, mesmo estando, independente dela ela pode estar no mercado menos saudável, e ela pode ser uma empresa excelente, com fluxo de caixa, com capital e com seriedade para realizar o pagamento, ou ela pode estar num mercado excelente e não necessariamente ela está imune a ela entrar em falência, né? Então, independente de você estar vendendo para a África ou para os Estados Unidos, você tem que tomar cuidado, principalmente quando o assunto é crédito, porque quando a gente vende no crédito, você pode ter que ter um braço, um departamento a mais na sua empresa, que é o departamento de cobrança. Você tem que saber cobrar, saber avaliar os riscos para poder entrar em negócios, né? Muito bem, nós vamos conversar mais com o João Fernando Souza, mas por enquanto, obrigado pelas informações, João, e grande abraço para você. Um abraço, Marcelo. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer
e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. O vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, está conosco aqui no programa. Vamos conversar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo na cidade. Como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. É importante estar aqui nesse canal importante da cidade para falarmos de coisas boas que estão acontecendo aqui na nossa região. Começando pelo volta às aulas. Você foi conferir, né, em uma das escolas como foi a volta às aulas dos alunos das escolas municipais, João. Sim, foi nessa segunda-feira, nessa última segunda, ali na região oeste, lá no Sabará, no CEMEI, né? E realmente eu fiquei muito feliz com a felicidade dos pais em estar ali buscando os uniformes, o material escolar como um todo, os cadernos, tudo certinho, para que seus filhos possam estudar sem trazer despesa para a família, né? Então tem casa que tem 2 filhos, tem casa que tem 3 filhos na escola. O nosso ensino hoje, aqui em Londrina, está um ensino de primeira qualidade, não perde para ninguém e realmente isso é muito importante para essa comunidade, né? Material de ótima qualidade, bem pesquisado, bem comprado, né? Tanto os uniformes como também o material didático ali das crianças, né? Então eu estava vendo, Marcelo, enquanto no mercado comum, assim uma compra normal em uma livraria e tal, os pais iriam gastar por criança entre 80 e 100 reais, né? A prefeitura, para atender todo o universo escolar da cidade, 46 mil alunos, nós gastamos ali em média entre 36 a 40 reais por criança, né? Então foi uma economia de 100%, né, com relação a uma compra normal em outras livrarias, em outras casas que vendem esse mesmo material. E daí também observamos a limpeza da escola, o cuidado, a manutenção, né? Porque a manutenção também traz esse bem-estar para as crianças, essa qualidade de vida ali na escola. E isso elas levam para o resto da vida, né? E também os funcionários, desde das colaboradoras na limpeza, até os professores, toda a área pedagógica atendida. E eu saí dali muito feliz. Ali estavam secretários de outras pastas, né? Também o prefeito esteve ali, eu estive com ele lá, né? Então eu fico muito feliz com isso que está acontecendo na educação, especialmente em Londrina. A gente vê os funcionários, os colaboradores da educação. Quero mandar aqui uns parabéns para a nossa secretária, e não só para ela, mas como todo esse corpo educativo, essa comunidade da educação da nossa cidade, viu, Marcelo? Eu fico feliz por essa gente estar conduzindo tão bem a nossa educação. Ô, João, vocês estão achando uma alternativa
para conseguir asfaltar a zona rural? Inclusive vai ter uma reunião, né? Conta para a gente do que se trata. Isso, será uma reunião importante e nós estamos já há um certo tempo na administração pesquisando, buscando uma alternativa, seja o asfalto convencional, que é aquele que é o CBUQ, né? Para finalizar, né? Ou seja, outro material alternativo, né? Porque o moledo não dá mais, né? O moledo ou simplesmente passar a máquina na estrada, nós já vimos que não dá mais. Dura pouco? Dura pouco. Você pode moledar, fazer o que quiser, né? Mas quando dá uma chuva forte ali, no outro dia parece que ninguém nunca cuidou daquela estrada, né? E daí o produtor rural, né? O transporte escolar, as viaturas, as ambulâncias, o ir e vir das pessoas, né? Acaba não acontecendo, né? Então nós estamos aí desde o começo da administração e agora vai dar certo, se Deus quiser, começar essa mudança nas estradas rurais. É um pedido do prefeito Marcelo Bellinati, que pediu que eu visse essa questão, e eu estou assim, com constantes contatos com empresas da área para que a gente consiga oferecer essa qualidade de vida, de translado, de produção, de progresso para a zona rural. E essa reunião é com um dos fornecedores, que é um dos mais conhecidos desses materiais, né? Ele representa um material muito importante. Já temos aqui um case, um modelinho ali em frente ao Vivenda do Alvoredo. Ali, Marcelo, onde antigamente você saía da associação do Iapar e voltava a uma pista de mão única para os carros ali. Hoje não, hoje você já cai na tua via normal para sair. Aquele trechinho é esse material que eu estou falando. É como se fosse um teste, então. É um teste, é um estabilizador de solo. É um estabilizador de solo. Esse é da Índia, é um material indiano que vem atendendo bem a várias prefeituras, né, no Brasil. Também temos outros materiais também, outros concorrentes. Então, o que for melhor, o que for der um resultado melhor, né? E na prefeitura tem que ver o que é mais vantajoso para a prefeitura, para a comunidade. E eu estou com muita fé que nós encontraremos uma solução definitiva para as estradas rurais, porque não tem cabimento, né? O moledo, ou então o patrulhamento da estrada, muitas vezes você faz, e quando chove, como eu já falei, leva tudo embora. E para onde vai esse material? Vai assorear os rios, vai diminuir o espaço para a água passar. Então, se tem uma ponte lá no rio que era 4 metros, com o assoreamento do rio, esse espaço vai para 2 metros. 2 metros a água não consegue passar, a água passa por cima da ponte e leva a ponte também, né? Vira uma cascata ali que vai comendo tudo ali. Ou seja, problema ponte, muito mais sério. É muito sério o problema, né? Eu tenho assim, discutido muito com os engenheiros, com o pessoal técnico, e essa é a solução. Temos que buscar isso, né? Sem contar que as águas continuam indo para as lavouras, né? Para a terra. Nós temos que segurar o máximo da água aqui na terra. Não adianta canalizar, levar essa água embora, levar lá para o mar. Lá no mar já tem muita água, então vamos segurar um pouco aqui na terra, melhorando a nossa atmosfera, a nossa umidade relativa, né? Para que todo mundo tenha uma respiração melhor. Então logo pode ter notícia boa nesse... Notícia boa. Eu acho que mais uns 2 meses já estaremos aí com essa situação bem encaminhada. João Mendonça, muito obrigado. Grande abraço para você. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!